O artigo relata a busca de estudiosos em revistas periódicas nacionais de administração, procurando por conteúdo relacionado à cultura organizacional de empresas. A busca ocorreu no banco de dados dessas revistas no período de 1997 a 2008. Os cientistas observaram que a cultura organizacional pode ser analisada em três componentes: resultados importantes para a sobrevivência, práticas de membros organizacionais e ligações entre os resultados e práticas. Olá, pessoal, tudo bem? Então, o tema tratado pelo autor foi a cultura organizacional, a visão da análise do comportamento. Dessa forma, o autor ele propôs realizar um levantamento nos principais periódicos nacionais da administração e da análise do comportamento, a fim dele identificar as categorias de assuntos pertinentes à cultura organizacional, sendo levado a diversidade de definições existentes sobre o que seria uma organização, e ela foi discutida pelos autores como Bastos, Loyola, o Queiroz e também o Silva. Eles evidenciaram na sua pesquisa, na sua análise, que os estudos das organizações ela é marcada por múltiplos conceitos, e o que acaba por indicar a existência de diferentes modelos metodológicos da análise e da investigações dessas organizações. Portanto, para realizar este levantamento, foi feito um recorde entre os anos de 1997 e 2008, em periódicos da administração e da psicologia. Pois bem, ainda retratando sobre o artigo, o problema exposto pelo autor foi apresentar a compreensão que a análise do comportamento estabeleceu sobre a cultura organizacional. Sendo assim, o artigo busca, através desse problema, uma conjuntura de contínuas mudanças nos objetivos e nas estruturas das organizações públicas e privadas, como, por exemplo, disso, a flexibilização das leis trabalhistas, mudanças tecnológicas, novas demandas de qualificação, dificuldade de organização dos trabalhadores, elevados índices de desemprego, somadas a outros processos, têm imprimido desenvolvimentos tanto na área acadêmica como nas políticas econômicas e sociais nas últimas décadas. Entretanto, tem-se buscado metodologias mais eficazes para viabilizar mudanças da cultura organizacional, ou seja, para garantir alterações de práticas de grande escala e para facilitar uma resposta rápida às ameaças à sobrevivência das organizações. Portanto, o autor mostrou a compreensão da cultura organizacional que se faz primordial e tem sido relevante o desenvolvimento e o aprimoramento de teorias que contribuem com as demandas organizacionais. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Matheus Rosário. Eu vou estar dando continuidade à explicação do trabalho e vou começar falando um pouco aí sobre a cultura organizacional. A cultura organizacional, ela teve um fundamento, né, um peso, uma importância muito grande aí para as empresas. Baseado nisso, a análise corporativa e também tem buscado aí aprofundar também nos estudos e conceitos metodológicos acerca do conceito da cultura em diversas situações. Baseado também no estudo da questão aplicada, pode se destacar trabalhos, né, que buscam descrever as suas práticas, que podem ser também socialmente relevantes ou muitas das vezes utilizando-se da estratégia, né, de pesquisa, por exemplo, como a pesquisa experimental, que busca interpretar as variáveis determinantes das práticas. Mudando um pouco aí de assunto, já retomando aqui falando um pouco sobre
a área da produção tecnológica, né, ela não há muito assim, uma produção muito sistemática, que busca ser mais suficientemente articulada, né, com a área de produção básica. Ela busca mais aplicar a ponto de fazer melhorias significativas para a sociedade, além de garantir aí a validade, né, a confiabilidade aos métodos de observação nos fenômenos sociais. A tecnologia ela deve se subsidiar-se na produção básica e também na produção aplicada, gerando assim condições para que ela tenha assim um desenvolvimento, né, na sua forma de avaliação do fenômeno, assim tendo ferramenta de intervenção e em especial ela busca aí ter uma condição que permite identificar a necessidade de adequação da ferramenta de intervenção. Portanto, assim, o estudo ele busca assim ter práticas culturais ou dos processos culturais, né, também conhecido, tornar cada vez o fundamento mais importante para ampliar a consolidação assim da análise do comportamento como uma ciência, né, buscando sempre esse lado aí, pela produtora de conhecimento básico, conhecimento aplicado e como uma área tecnológica responsável aí também pela modificação do comportamento. A análise do comportamento, que é importante citar, ela é reconhecidamente consolidada na produção de conhecimento básico e aplicado. Mas ela é importante também destacar que apesar da produção da área em explicar a complexidade, né, das variáveis que determinam o comportamento individual, a utilização desse método foca basicamente no processo seletivo das contingências ontogênicas para utilizar a unidade de análise do nível cultural, assim ampliando a capacidade de compreensão das variáveis determinantes do comportamento do ser humano. E para finalizar aí, o conceito da contingência, ele entrelaça aí, ele envolve, né, a discussão sobre a macrocontingência, que possibilita aí o comportamento em níveis distintos da análise. E isso possibilita, assim, ter um desenvolvimento muito grande da tecnologia para manipular as práticas sociais em diversas situações que envolve aí a consequência individual do comportamento dos indivíduos que participam das práticas culturais. Para finalizar, essas informações elas podem envolver desde análises extremamente amplas, como também modos de produção, tanto do capitalismo quanto do socialismo, até mesmo das organizações, como os hospitais, escolas e empresas. Com base no artigo, em todo o estudo envolvido, em todas as citações usadas, concordamos sim com a posição do autor. A análise comportamental é uma avaliação dos comportamentos dos indivíduos. Ela estuda as características presentes em cada um de nós e a forma como reagimos a estímulos e agimos diante das mais variadas situações. A cultura organizacional se refere a um conjunto complexo de valores, crenças e ações que definem a forma como uma organização conduz seu negócio. A cultura da empresa funciona como um guia de comportamento e mentalidade para os funcionários, como suas práticas, hábitos, princípios, política, e não é relacionada apenas ao comportamento dos colaboradores, mas também à forma como as estratégias e seus clientes são tratados. É como aquela famosa frase, o cliente sempre tem razão. Mas será que ele sempre tem razão mesmo? Não adianta nada manter um cliente problemático, que falta com respeito aos colaboradores e acaba desmotivando a equipe, comprometendo o desempenho e produtividade da empresa. Pois bem, é evidente então que a cultura organizacional
é de grande valor e relevância para as organizações. A análise do comportamento tem se aprofundado em estudos conceituais e metodológicos em diversas situações sobre o conceito de cultura. O estudo de processos culturais é significativo para essa área do comportamento organizacional e também é muito relevante para consolidar, fortalecer a análise comportamental como uma ciência mesmo, como criadora de conhecimento e como área dirigente de modificações comportamentais.